Paz, irmãos, boa noite, que bom, nós estamos aqui a mais uma aula de dispensações, né? Estamos ainda falando da dispensação da graça, estamos falando sobre a igreja nesses tempos aqui. Espero que vocês continuem conosco, qualquer coisa vocês podem perguntar. Está aqui nosso irmãozinho, o Fernandinho está conosco hoje, né? E você pode comentar com ele, pode perguntar, pode complementar, pode enriquecer a aula com a sua participação. Amém, queridos? Hoje está nós aqui, né, Sérgio? Amém, Lucas? Amém. Vamos lá. Paz, irmãos. Sejam bem-vindos à live. E estamos aqui para mais uma oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos começar com uma oração, Lucas? Amém. Você ora para nós? Sim. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor fique conosco, ó Pai, em mais esse estudo, Pai, nos dá luz, ó Pai, porque nós entendemos a importância da Tua palavra. Por isso, fala aos nossos corações e que possamos ter um tempo agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na semana passada nós vimos 3 aspectos da igreja, depois nós entramos também falando sobre a atuação, como a igreja atua na terra. Então nós falamos que a igreja atua como luz do mundo, falamos que a igreja atua como sal da terra. Na semana passada nós conversamos bastante sobre esse aspecto e também ela atua, mais 3 tópicos, ela atua também como evangelista para pregar. A missão da igreja na verdade, né, Lucas, Sérgio, é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. Pregando o evangelho, a transformação de vida, a transformação de status quo da sociedade. Né? Então, é a chamada, né, pastor, para todos nós. E o texto-chave é o texto que o próprio Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. sim, Então, esse é o nosso chamado como igreja. Né? a toda criatura. A toda criatura. Toda criatura. Então, nós temos que pregar o quê? O evangelho. Pregar o evangelho, Lucas, não é simplesmente dar uma palestra, às vezes, de Filosofia. Talvez de autoajuda. Isso é importante, não vou negar o mérito da questão, que muitas vezes, algumas situações de autoajuda ajudam muito, né, Sérgio? Mas o evangelho, ele é mais profundo do que tudo isso, porque ele não é apenas para essa terra, ele é para a eternidade. Quando nós pregamos o evangelho, acredito, Lucas, que a autoajuda, melhor dizendo, a ajuda do alto já está vindo. Mais interessante do que a autoajuda é a ajuda do alto, né? Renato, se você quiser compor aqui conosco, pode vir, querido, viu? Dá para a gente dar uma apertadinha aqui, Opa. ficamos nós 4 aqui, né? Os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan. 3 mosqueteiros eram 4. Então, querido, na relação aqui, né, Lucas, do que nós estamos falando da igreja, então, quando você prega o evangelho de Cristo, realmente, também a ajuda do alto está vindo. Mas só que o evangelho não se limita a essa terra, o evangelho transcende para a eternidade, ele fala de valores espirituais tremendos que nós temos que assumir em nossa história, em nossas vidas. Então, a igreja é responsável por pregar o evangelho. Não podemos ficar pensando só em situações aqui desta terra. Pregamos também sobre vitória, sobre milagres, as coisas terrenas, porque, afinal de contas, né, Lucas, Jesus multiplicou pão, curou enfermos, né? Ele fez muitas coisas também aqui, mas só que ele não parou aqui, ele ia para uma instância maior, que era ali as questões eternas. Quando a gente olha assim as filosofias e toda essa questão da autoajuda, a gente sabe que isso também é importante, né? Mas quando a gente olha para a realidade da sociedade, a gente vê uma pessoa que era viciada em drogas e ela tem a vida dela transformada da água para o vinho.
quando ela se encontra com Jesus. Então, só o Evangelho ele tem esse poder de transformação por inteiro, por completo. Aquela pessoa, talvez, claro, um livro de autoajuda possa contribuir, sim, mas essa transformação real, a gente só consegue ver essa transformação real quando a pessoa ela tem esse encontro realmente com o Evangelho, com Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes a gente vê na igreja aqui, pelo menos, nós temos visto, não, hein, Sérgio? Quantas pessoas, às vezes você pode vir aqui, você nunca vai imaginar que aquela pessoa foi viciada, foi presa, ela teve um passado terrível, aprisionado nas drogas, aprisionado muitas vezes até no homossexualismo. E hoje você vem para a igreja, a pessoa está casada, a pessoa está feliz, aquele está liberto das drogas, mas não é um ano, não faz 2 anos, faz muito tempo que já que está liberto. Então, isso que comprova o Evangelho, que não é, por exemplo, fiquei limpo por 6 meses. Há pessoas que estão aqui, nunca mais drogaram, há 20, 30 anos de conversão, 40, e nunca mais drogaram. O senhor sempre conta, né, pastor, do cigarro, do cara que foi liberto, e depois de um tempo ele recebeu o cigarro que ele tanto desejava, importado, né, e no final das contas ele lança aquilo no lixo, porque já não era mais não fazia parte da vida dele. É o irmão Pedro, né, irmão Pedro, saudoso irmão Pedro, que se converteu, um homem que fumou a vida inteira, foi para o ministério como pastor, e quando ele estava convertido, já há um tempinho, chegou lá um cigarro italiano que ele sonhou fumar a vida inteira. Quando chegou na casa dele, ele pegou, olhou para ele e falou, olha que me veio, mas chegou tarde demais, eu não estou mais preso nisso, e jogou um maço de cigarro. Esse homem nunca mais fumou, nunca mais bebeu, era um alcoólatra, e muitos também aqui, até do álcool, tiveram a vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, então, essa é a missão da igreja. Quando a igreja prega o Evangelho, vidas são transformadas. O Evangelho, ele liberta e transforma através do novo nascimento. Então, a pessoa, muitas vezes, fora, o mundo não consegue ver isso. Mas, para nós, é um novo nascimento, aquela se torna uma nova criatura. Um dia, eu lembro até hoje, um dia na entrada ali da quadrangular, chegou uma pessoa alcoolizada e queria entrar na igreja. Aí o irmão que estava na porta não estava permitindo que ele entrasse, porque ele queria ir lá na frente, ele podia ficar ali atrás. Daí ele disse assim para mim, nossa, até esses dias estava no bar, agora porque está de paletó, quer me impedir. Entendeu? As pessoas não conseguem entender que a pessoa mudou, é outra pessoa. E se nós olharmos para nós mesmos, a gente olha e fala, eu sou uma nova criatura. Os meus pensamentos, os meus desejos mudaram. É lógico que a pessoa tem que entender que o Evangelho ele vai transformando de dia em dia, como disse o apóstolo Paulo, e de glória em glória. Nenhum de nós estamos prontos ainda, mas a verdade é que ainda hoje o Espírito Santo está trabalhando em nós e vai trabalhando também na vida das pessoas. E esse trabalhar contínuo do Espírito de Deus, a pessoa estando presente, recebendo a mensagem do Evangelho, chega uma hora que ela tem total libertação, seja das drogas, seja de tantas outras coisas, alcoolismo, seja o que for, Deus transforma, até da miséria. Quantas pessoas, às vezes, que era perdido na miséria, não conseguia nada, de repente também rompeu essa linha e hoje vive numa vida mais abençoada por Deus. Então, o Evangelho, querido, pregar o Evangelho é a missão da igreja. Para isso, Jesus Cristo nos deixou aqui nessa terra, tá? A outra coisa é ser um exemplo da vida de Cristo aqui na terra. A igreja também, ela tem que atuar como um exemplo. É isso que nós somos chamados cristãos, Renato? Por quê? Porque as pessoas, ao olhar para nós, têm que ver também Cristo em nós.
Não é simplesmente nós, a cada dia, nos parecemos mais com o nosso Salvador. Essa também é uma da atuação da igreja. Não tem como a igreja se dizer uma igreja cristã, às vezes, quando ela anda completamente fora dos padrões de Jesus Cristo. Um Jesus Cristo totalmente diferente. Um Jesus Cristo imaginário, segundo a mente de cada pessoa. Não. Jesus Cristo, os atributos dele, o caráter dele, é demonstrado na palavra. E nós temos que também nos parecer cada dia mais com Jesus Cristo. O texto está lá em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse anunciar as virtudes não é simplesmente falar, né? Mas às vezes diz um velho ditado que a fala move, mas o exemplo arrasta. Às vezes nosso exemplo fala mais alto do que a nossa fala. Se a gente fala e não vive, é complicado. Então, nós temos que realmente nos preocupar em nos esforçarmos para vivermos de acordo com a nossa fala, de acordo com aquilo que nós pregamos. Uma vez eu ouvi uma frase, pastor, bem interessante. A frase falava assim, prega o evangelho e, se for preciso, use palavras. Né? Ou seja, com a nossa vida, né, as nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. Não adianta nada a gente falar sobre o Senhor, sobre esse amor maravilhoso que nos alcançou e não vive esse amor, né? Sim, é aquela situação, né? Viva pregando e pregue vivendo. Sim. Viva pregando e pregue vivendo. Então, uma das coisas que a igreja deve fazer realmente é demonstrar essa vida. Isso, na época nossa, né, Sérgio, que somos mais velhos, chamava-se, hoje não é muito visto, testemunho. Antigamente, quando a pessoa dava um mau testemunho, Renata, a turma falava, esse aí está com testemunho. Não é nenhum testemunho. Né? Às vezes, então, nós temos que ter essa vida pautada no Evangelho. O homem que é casado, a pessoa que tem sua esposa, tem seus filhos, tem ali seu lar, ele deve demonstrar para a esposa o amor, aquilo que Cristo ensinou para os seus filhos, né? Poder amá-los. E amá-los não é só dizer sim, é corrigi-los, né? No momento que tem que corrigir, não é verdade, Lucas? Sim. E, então, essa atitude de vida pautada na palavra é que vai trazer bênção. E o mundo está a todo momento observando a gente, né, pastor? Sim. Quando as pessoas ficam sabendo que a pessoa se converteu, nossa, legal. A partir daquele momento, vai ser todo momento. E às vezes eles vêm com até algumas questões, não que seja cilada, mas algumas questões para, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Sim. Qual que é a visão dele sobre esse assunto? E às vezes vem com algumas pegadinhas ali que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo. Sim, tudo isso daí, querido, é lógico que nós falhamos. A questão que a gente tem que ter, às vezes, na mente é que nós, muitas vezes, podemos falhar, mas nós temos que consertar nossas falhas e continuar seguindo sempre em direção ao alvo, sempre em direção, readequando muitas coisas. Porque nós temos um exemplo a dar, e o nosso exemplo é Jesus Cristo. Quando algumas coisas, às vezes, a gente faz que Jesus não faria, a gente deve corrigir, sabe? Então, hoje, talvez a igreja, uma das dificuldades hoje, é que a igreja ficou muito mundanizada. Tem cristão, na minha época, queridos, quando a gente se converte, e é esse evangelho raiz que eu fui chamado para pregar e que eu prego, a gente não tinha essa história de cristão curtir música do mundo, e curtir isso, e curtir aquilo, show do mundo, não existia. Nós, quando nós nos convertimos, nós queimamos todos os descaiados que eram do mundo, a gente simplesmente tocava fogo, acabou essa história para mim.
A gente pegava show do mundo, não ia mais, não se preocupe que não ia encontrar. Aqueles que realmente se convertiam, não ia encontrar. Esse é o evangelho. Mas, às vezes, quando o evangelho não é pregado realmente como a vida de Cristo, há um certo mundanismo. Dá para ser de Deus, mas também não tem nada demais. Eu ir numa balada, eu ir num show, daqui a um pouco é uma boate, daqui a pouco é um vício, daqui a pouco tal, daqui a pouco está pensando ainda que está vivendo o Evangelho, mas não está mais. Então, nós também precisamos ser um exemplo da vida de Cristo, né? E nisso tem que E até a questão da música, né, pastor? É algo bem perigoso, porque começa a pessoa ouvindo, não tem problema, de repente aquilo vai se tornando algo mais real na vida dela. E hoje, infelizmente, a gente tem até igrejas onde já aderiram isso, né? A música toca em cima do altar, a música secular toca em cima do púlpito. E é normal, algo que para muita gente é normal. Então, começa dessa forma, não tem problema, ouvir, e isso vai Mas é normal, forma. Lucas, se a pessoa não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho verdadeiro. Porque culto é exclusivo a Deus. Culto é isso, é adoração a Deus. É isso que muita gente falava assim, nas nossas reuniões, eu não uso o termo reunião. Eu acho que realmente quando nós estamos reunidos como igreja, nós não estamos simplesmente numa reunião, nós estamos num culto. A igreja, quando está unida ali, ela está unida para cultuar ao Senhor. E no culto a Deus, eu acredito, sinceramente, que não cabe músicas do mundo, ainda que tenha uma bela letra, tal, mas foi feita exclusivamente para Ele? Não, então, não tem que servir a Ele. É a mesma coisa eu pegar um bolo feito por Lucas e entregar para o Sérgio. Come aí, Sérgio. Não dá, sabe? Então, querido, tem algumas situações que nós, como igreja, precisamos preservar um exemplo de modelo de Cristo, um modelo da igreja primitiva, quando muitas vezes a gente vê na Bíblia, né, que eles cantaram um hino antes de... Então, são coisas aqui para a gente pensar, são formas de atuação da igreja na terra. Um adendo, por exemplo, um músico da igreja, e normalmente por a igreja ter mais atividade, a pessoa cresce em qualidade também. Aí é convidado para tocar fora, tocar na noite principalmente. E eu vi muito disso, muitos que acabaram se tornando excelência naquilo que faziam, foram tocar para fora. Hoje eles estão totalmente para fora. Nem na igreja vem mais. Então, pode até conquistar, mas estão perdendo a essência e o principal de tudo. É o texto que nós lemos, nós somos adquiridos por Deus. Somos nação santa, quer dizer, separada, exclusiva de Deus. Então, essas são as condições que, às vezes, nós temos que pautar e começar a reviver essa história de uma igreja realmente que ama o Senhor, se alegra no Senhor, tem júbilo em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor, em cantar ao Senhor. E o nosso culto não precisa de mais nada, a não ser a presença de Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. E nós saímos do culto satisfeitos. As pessoas que vêm para o culto, até é isso que os visitantes vêm e voltam. Por quê? Porque ele encontra na casa do Senhor o que não encontra numa balada, o que não encontra numa lanchonete, o que não encontra em outros lugares. Porque aqui, quando a igreja está reunida para adorar a Deus, é Deus o nosso foco. Nós queremos que realmente Ele fique no trono, como eu digo sempre, quando estamos num culto, a plateia é uma só, é Deus. É Ele que vai receber o culto,
Não é milhares de pessoas, não, é ele que está recebendo. Você pode até passar na internet, passar live e tal, as pessoas estão cultuando juntamente conosco, através da live, mas somente um está recebendo esse louvor, que é o nosso Deus, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui, o último, a gente encerra esse pedaço. Então, nós falamos sobre ser uma luz que brilha, né? A igreja atua como sal da terra, como evangelista para pregar o evangelho, também como um exemplo, um modelo de vida de Cristo aqui na terra, e também um embaixador para representar o reino dos céus aqui na terra. Isso está em 2 Coríntios 5:20, tá? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. A missão, né? Pode falar. É a missão da igreja, né? Nós representamos Deus como embaixadores, e o que nós queremos através de Cristo Jesus é reconciliar o homem com Deus. É explicar para as pessoas a necessidade de Jesus Cristo. É um embaixador, querido, ele tem uma responsabilidade muito grande, viu? Porque ele, quando ele faz alguma coisa, não é ele, é a nação dele que fez. Se ele ofende um país, o embaixador, não foi ele que ofendeu. É tido como aquela nação ofendeu a outra nação. Então, o embaixador tem uma responsabilidade muito grande, né, Lucas? Que quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando. É isso que muitas vezes, quando um de nós que somos servos de Deus faz qualquer coisa errada, eles generalizam. E também não está tão errado. Por quê? Porque a nação, ele nos vê como embaixadores, como a nação. Então, eles põem tudo dentro do mesmo boi e falam, olha como que é os crentes. Por quê? Por causa dessa situação. Nós somos embaixadores, então, é como se a nação estivesse transgredido ali. E é por isso a importância, né, pastor? Se a gente, porventura, em algum momento, a gente vê algum irmão nosso tropeçando em algo, a gente vai chegar com amor, com sabedoria, mas a gente vai conversar com ele. Ele falou, querido, não é dessa forma, olha o que a palavra de Deus diz. A gente vai trazer isso à tona, porque essa realidade do reino que nós servimos, dessa cultura desse reino que nós servimos. Exatamente, e também tudo tem a questão do equilíbrio, querido, sabe por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos passar uma visão da nossa nação que não é real. Às vezes nós fechamos tanto, às vezes, se não tomar cuidado, que passa também uma imagem que não é real da nossa nação. O embaixador, ele tem que passar com fidelidade o que a nação dele pensa. E o padrão da nossa nação é o céu. Exatamente. E Deus age conosco com misericórdia. Então, se nós agirmos só com justiça, ou seja, só fustigando, nós não estamos representando aquilo que Deus realmente quer. Nós não estamos representando. O padrão é alto, porque é os céus. Então, a misericórdia também tem que ser grande. Sim. A misericórdia e justiça é o padrão dos céus. Tudo no equilíbrio. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, querido, porque senão as pessoas começam a condenar e falar e atirar e dizer e querer, às vezes, se achar e se colocar no lugar de juiz, né? O embaixador, ele não se coloca no lugar de juiz, ele é um representante. Ele realmente, ele vai falar daquilo que o governo dele fala. Então, essa questão é bem interessante, porque se nós não tomarmos cuidado, tem pessoas que nunca vai querer visitar aquele país, porque passou uma imagem errada daquele país. Então, aquele país, a pessoa fala, esse país eu nunca quero visitar, por causa do que foi passado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, como embaixadores, de passar a imagem correta. E nessa questão é que a Bíblia fala muito de equilíbrio,
né? Sim. Fala. E outra coisa, pastor, o embaixador, ele não negocia as leis do país dele. Ele é um representante do país dele, ele cumpre a constituição do país dele, ele representa o que o país dele pensa, e isso não é negociável. Nós, como os embaixadores de Cristo, também não podemos, de maneira alguma, negociar aquilo que Deus estabeleceu. Nós temos que ser representantes fiéis dos céus aqui na terra. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. O mundo, ele vai tentar negociar a palavra de Deus, mas nós temos que nos manter firmes, porque a palavra de Deus não pode ser alterada, ela não se altera, ela permanece, e nós que conhecemos a palavra, temos que levar ela até o fim como ela é. Porque o mundo, irmãos, eles não aceitam a palavra de Deus. E nós, como os embaixadores, temos que manter fiéis à palavra. Amém? Eu entendo isso daí, Renato, concordo, mas todo tem a maneira certa e muitas vezes a hora certa de se falar. Porque Salomão disse assim, como maçãs de ouro em bandeja de prata, ou ao contrário, assim é a palavra dita na hora certa. Muitas vezes tem a hora certa de se dizer, a tal ponto que o Senhor Jesus disse e nos ensinou, não atire pérolas aos porcos. Tem a hora certa, tem o momento certo em que nós podemos falar e a maneira correta. Muitas vezes, se nós não tivermos sabedoria, as pessoas não vêm para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós colocamos um padrão, esquecemos-nos que nós também éramos pecadores, que nós também demos muito trabalho. O rapaz que me ganhou para Jesus, quando ele ia em casa, eu sempre dava chapéu nele. E ele com aquele amor, com aquele carinho, sempre vamos lá. Então, muitas vezes eu precisei, ele não negociou o valor, mas ele teve uma sabedoria tremenda, uma simplicidade tremenda, quando eu falava coisas que não eram reais e não eram dentro da palavra. Muitas vezes eu lembro que ele só não falava nem que sim, nem que não. Ele falou, vai ter um momento em que eu vou falar para ele a coisa correta e ele vai entender. E quando chegou o momento correto, ele me instruiu. E aí eu aprendi. E assim, eu segui em frente. Então, tem muitas situações em que nós realmente precisamos de sabedoria. Não negociamos a palavra, de maneira alguma, sabe? Mas nós temos que aprender a dar tempo para que as pessoas se convertam, para que o Espírito Santo faça a obra. Eu lembro que uma vez, enquanto o pastor, chegou uma pessoa e falou para mim, pastor, mas aquela pessoa fuma, ela bebe, ela já está na igreja há tanto tempo, não larga. Eu falei, irmão, fique em paz que Deus vai operar a obra. Não, mas eu acho, falei, deixa Deus trabalhar. Hoje a pessoa está na igreja ainda, não fuma mais, não bebe mais, uma vida abençoada. Então, o que eu digo, nós não negociamos, mas às vezes, no afã de tem que ser, eu posso também estar quebrando algumas coisas. Eu não vou concordar jamais com coisas contrárias à palavra de Deus. Vem alguém tocar aqui, não, vou tocar uma musiquinha do mundo. Não, de jeito nenhum. Chega alguém que quer fazer, não, não negociamos. Mas, por outro lado, nós temos que tomar cuidado com a situação. É que nem alguém entrar na tua casa e querer disciplinar seu filho, né? Então, não pode ser por aí. Mas também, Sérgio, como embaixador, nós, como embaixadores de Cristo, temos que conhecer a palavra. Conhecer a palavra por quê? Porque Satanás, ele vai tentar persuadir muitas vezes as pessoas dentro da igreja. E muitas vezes as pessoas que não conhecem a palavra. Eu falo isso como exemplo, por exemplo, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, são dois exemplos muito claros aqui no Apocalipse, que começaram a deixar ser persuadido por doutrinas estranhas. E Deus foi muito claro para eles, vocês estão deixando coisas estranhas entrarem no meio de vocês, e vocês não podem fazer isso, vocês têm que manter a palavra, o padrão da palavra. Também é um ponto muito importante como embaixador, porque hoje o mundo está tentando querendo confundir a igreja. Então exige de nós sabedoria, conhecimento profundo da palavra, porque Satanás ele vai tentar confundir.
Por isso que tem muitas igrejas aí, pastor, que saíram fora da doutrina, porque se deixaram levar por falsas doutrinas. Mas aí que está a questão que eu vejo algumas vezes, Renato, é a questão da moda. Parece que às vezes vem dentro do meio evangélico um tipo de moda. E vem umas modas, às vezes, que você vê que precisa se analisar mais criteriosamente à luz da palavra do que aquilo. E não só isso. E também a questão do que um faz, outro faz. Falar, vamos então fazer um negócio, vamos pôr... Não estou querendo criticar nada, mas só um exemplo. Vou colocar, show, é coisa explodindo, é gente virando trapézio, é outro fazendo isso e aquilo, para que o povo veja, tudo é arte, tudo é bacana, tal. E muitas vezes há um exagero, onde as pessoas pararam de prestar atenção na letra do louvor, na letra da adoração, na oração quando está sendo feita, Até na pregação. e até na palavra. Porque aí a performance do pregador é que... Às vezes são tantas coisas para trazer performance e entretenimento junto com o culto, que acaba, às vezes, aquele desvio. E aí, realmente, pode também ferir até a sã doutrina. Porque muita gente aí vai ter pego a palavra de Deus, inclusive essas igrejas aí que são inclusivas, que têm falado, eles pegam trechos da palavra para dizer, fora do contexto, para pôr uma doutrina, ou para amenizar uma doutrina bíblica, né? Então, isso são coisas que é inegociável. Então, como disse o Renato muito bem, uma das coisas que o embaixador precisa conhecer é muito bem o seu país, muito bem as leis que regem o seu país, para ele poder andar, como dizia, nas 4 linhas. Né? Sem querer falar nada de política, mas é nas linhas diretrizes da sua nação. Até tem um texto bem importante, né, pastor? Com base nisso que a gente está falando, está lá em 2 Timóteo 3:14, o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que interessante aí. De quem você sabe, de quem você aprendeu. Hoje, o que acontece muitas vezes é que a pessoa quer adotar um estilo de vida que não corresponde à palavra. Quando o pastor chega e fala para ela a palavra, para corrigir, porque a palavra de Deus é útil para corrigir, a pessoa não muda de atitude, não. Ela muda de igreja. Eu vou procurar uma igreja que me aceite do jeito que eu sou. E muitas vezes a pessoa até acaba entrando numa situação errada. Então, hoje, o que nós vemos muito é essa falta de raiz, de entender a palavra. Então, de conhecimento. Porque hoje as pessoas vão muito atrás daquilo pronto. Nós estamos na época do fast food, né? Então, é tudo muito pronto. É o influencer que vem, é aquele pastor... E é tudo muito rápido, né? TikTok. Tá sim. É informação rápida, né? TikTok, é tanta coisa rápida, informação que vem a todo momento. Mas é a questão que a pessoa... É um perigo você pegar algumas informações sem o devido conhecimento, sem o devido filtro. Você não pode se comportar como um recipiente que recebe tudo sem filtro algum. Não. Nós temos que ter um filtro, saber o que é pertinente, o que não é, e conhecer a palavra. Porque muita gente hoje, por estar falando a palavra, a turma já fala que é pastor. Por estar fazendo qualquer coisa. Então, nós precisamos hoje realmente voltar Muitos ao Evangelho. Se autodenominaram pastores. E daí você vê que ele realmente não tem nem a conduta, né, de acordo, e nem o conhecimento. Ele acaba caindo em contradição. A gente que vai, e é isso que é muito importante, é o conhecimento da palavra,
porque para nós parece que o ouvido nosso tem um filtro, né? Quando a pessoa fala alguma coisa que é fora, parece que dá o alarme. A gente fala, que isso? Não é verdade? Deixa eu ver isso. Entendeu? Então, mas isso as pessoas deveriam adquirir, porque a própria palavra de Deus diz que nós tenhamos que receber a palavra, dar uma olhada no que está escrito, realmente se está condizente. É a questão dos bereanos, né? Quando fala, eles foram mais sábios porque eles ouvindo, eles iam testificar na palavra, né? Saber o que está ali. Agora, hoje em dia, tem muitas pessoas muito craque em costurar, em pegar a palavra, fazer uma costura bíblica, onde parece que tem base bíblica. Mas se você conhecer a Bíblia mesmo, você vai refutar e vai ver que não, que aqueles argumentos, o martelo que a palavra de Deus vai bater e vai derrubar aqueles argumentos. Sim, eu acho que o que muito, o que está nos adolescentes, nos jovens aí, que pega muito, é a questão do Instagram, do TikTok, essa informação rápida, o TikTok, esses vídeos rápidos. Por quê? Porque tem muito vídeo que ele até tem um fundo, aí o cara ele vai lá, ele costura, ele coloca a filosofia, ele coloca e fica aquele fundo que está tocando no emocional da pessoa. E aí vai costurando daqui e de lá, e a pessoa às vezes ela fica encantada, né? Uma vez eu até vi um vídeo acho que no Instagram, de um cara falando, e o cara, em todo o vídeo, ele vai costurando isso, aquilo, e no final ele fala, tá vendo? Ó, a verdade é que Jesus Cristo era socialista. Sim. E uma coisa que isso daí também não é real. Jesus não era capitalista, nem era socialista. A Bíblia, ela não está tratando dessas questões. A Bíblia, ela trata, sim, a Bíblia trata do ser humano, querido. É o ser humano é a conduta. Seja em qualquer regime, o ser humano, ele tem que amar, ele tem que aprender a compartilhar, ele tem que aprender a viver. Então, dizer assim, não, é porque lá distribuíam isso, tal, era socialista, não, isso é irreal. A Bíblia não está falando dessas questões de regimes políticos, ela está falando da conduta do ser humano. Se o ser humano se comportar de acordo com o que a palavra de Deus diz, meu irmão, a sociedade é outra. Seja patrão, seja o servo, seja o empregado. Sim. A Bíblia fala de obediência, de ouvir e obedecer a Deus. É o ser humano, realmente. É o ser humano. Então, quando ele trata do ser humano, uma vez teve eu até lembrei um negócio que eu li um tempo atrás, né? Um pai estava trabalhando e o filho dele dando um trabalho para ele, filho de 6 anos de idade, mas dando um trabalho. Ele pegou o mapa mundi rasgado, falou para o filho dele, ó, monta esse mapa mundi aqui, e depois que tiver montado, se mostra para o pai. Ele imaginou, ele vai demorar umas 2 horas para montar o mapa mundi rasgado, menino de 6 anos, vou ficar tranquilo. Meia hora o menino, pai, montei. Vamos montou o mapa mundi, você não sabe? Não, mas eu não montei o mapa mundi, eu montei o homem atrás, porque atrás do mapa mundi tinha o ser humano. O ser humano ele conhecia bem, então ele montou. A moral da história, conserta o ser humano e o mundo será consertado também. Então, o problema, querido, é o ser humano. Se o ser humano se dobrar ao Evangelho de Jesus Cristo, não tenho dúvida alguma, viveremos um mundo melhor. Viveremos uma vida melhor, aqui na terra e no porvir, aí, meu irmão, glória a Deus, a eternidade, aquilo que Deus preparou, que no homem não pensa, jamais imaginou, é o que nós vamos receber do Senhor. Amém? Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico, querido, nós vamos trabalhar aqui uma questão da igreja. A igreja como organização e a igreja como organismo. Porque a igreja, acima de tudo, né, é um organismo, né, Sérgio? Sim. É um organismo vivo. Ele é o corpo de Cristo. Mas também não podemos descartar, porque ela precisa também, diante dos governos, diante da sociedade e tal, que ela é uma organização,
né? Porque ela também é uma pessoa jurídica, que ela tem que responder aos governos, que ela tem que aos seus compromissos aqui na Terra como organização, mas ela não é mas é em essência um organismo. Ela tem uma formalidade, né, pastor? Sim. Tem que preservar essa formalidade. Só que essa formalidade é aquela que possibilita a gente atender o organismo. Sim. Agora, deixa eu ler aqui para você o texto que eu coloquei aqui, olha só. A igreja, relação entre organismo e organização. A igreja, enquanto organismo, é um lugar de comunhão e em união vital, em que cada cristão tem uma missão a exercer, contribuindo para o crescimento e o bem-estar de todo o corpo. Como organismo diz respeito à sua razão de ser. Então, a igreja como organismo é a sua essência, a razão de existência dela, né? E a dimensão desse organismo é a comunhão, é a união vital de cada irmão, cada irmã que está na igreja, né? Que tem, sim, que contribui para o crescimento, tem que contribuir para o crescimento e bem-estar desse organismo vivo, né? Porque é isso que Paulo falou, né? Se a minha mão está doendo, todo o meu corpo sofre. Se o meu dedo está doendo, todo o meu corpo sofre, tá? Então, é essa questão aí. No aspecto de organismo, a igreja é espiritual e ela promove o nosso relacionamento com Deus. Então, quando falamos da igreja como organismo, nós estamos falando realmente mais na questão espiritual. Pessoal, né? É espiritual também, sim, que é aquele momento onde estamos reunidos e estamos em adoração a Deus, corpo cuidando um dos outros, crescendo, contribuindo para o crescimento da comunhão do corpo em Cristo Jesus. Quer falar alguma coisa? Tem até um texto, né, pastor, de Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só. Então, é isso mesmo, querido. Então, enquanto igreja, como organismo, sabe? Então, o apóstolo Paulo usa até mesmo a figura do corpo, de um corpo humano, né? E ele faz isso por mais de 30 vezes nas suas cartas ali. E o objetivo dele é enfatizar, deixar claro que o elemento vida de Jesus Cristo dentro da igreja. Então, como organismo, a igreja é viva, ela cresce, ela dá fruto, ela contribui, ela se movimenta. Então, como igreja de Cristo, sendo um corpo, o que nós fazemos? Estamos ligados uns aos outros. Por isso, né, pastor, que não tem como um cristão ter uma vida saudável sem participar de uma igreja, sem estar na igreja, sem fazer parte de um corpo. Porque se ele é um membro, ou se ele é um cristão que não tem um corpo, que não vive num corpo, fatalmente ele vai morrer na fé. Então, todo ser humano, ser humano, ele precisa estar inserido em um corpo, para que ele tenha vida, para que ele tenha sustentação, para que ele tenha apoio, para que ele tenha ajuda. Porque todos nós vamos precisar de ajuda, todos nós vamos precisar de abraços, todos nós vamos precisar conversar, todos nós precisamos estar reunidos. E é verdade, porque o homem não foi feito para ser uma ilha, viver isolado, né? Nós precisamos realmente um dos outros. Aqui, então, ela fala o quê? Que nós estamos ligados uns aos outros como corpo. Como o Renato falou agora, nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, um precisa do outro aqui. E isso que é bonito na casa de Deus, que tem que acontecer. Não é uma coisa assim, não preciso de ninguém, eu quero entrar, já quero ir embora rapidinho, porque quando isso acontece, a impressão que causa para a gente que existe uma doença, seja emocional, seja espiritual. Se for física, às vezes tem mesmo que ser rapidinho, mas às vezes é algo emocional, é algo espiritual que precisa ser resolvido, porque é natural que quando você chegar na família,
Você se sente bem. Você não se sente bem na sua família, Lucas? Sim, claro. O meu Sinta dos seus- vontade. Seus irmãos, Sim, conversa, claro. dá risada, né? É café na mesa, brinca, é gostoso. Cheguei na casa do pai, está todo mundo lá. É uma alegria. Mas se você tiver brigado, mesmo isso na família natural, com algum deles chegou, você já fica assim, ó, meio desconfortável, você quer ir embora. Como resolve isso? O perdão. O perdão é que traz um vínculo muito forte aqui nesse relacionamento. E nós temos que entender, precisamos. Não é assim facultativo. O lugar onde a gente mais vai brigar vai ser a igreja. O lugar onde mais vai ter problema vai ser a igreja. Como é a própria família. É o lugar onde a gente sente mais, muitas vezes, Você está falando da igreja dos outros, não é da nossa aqui não, né? dos outros. Lá nos Estados Unidos. Ah, lá tem Lá bastante. tem isso. O que ocorre é que o perdão, a restauração, é isso que traz de volta o convívio. E é tão gostoso porque, a partir do momento do perdão, libera, você já não tem mais esse distanciamento, né? A pessoa que talvez vai mais te machucar, muitas vezes, é a tua própria mulher, que você convive no dia a dia. Mas ela também é que vai mais te trazer alegria. É verdade. Não posso falar. A minha não. Mas talvez alguma. Querido, brincando só aqui, mas relaxando. Mas Tinha o Fusca, isso. o gol. Vou dizer uma coisa, outra coisa que é importante, que como organismo, cada um tem uma contribuição a dar. E isso veja como o corpo humano, Paulo foi muito feliz em representar isso. Porque cada um, a mão tem sua atividade, cada dedo tem sua atividade de contribuição, a unha tem sua atividade de contribuição. E por mais que você não dê o dedinho do pé, né, pastor? Você não dá muita bola, mas quando Sim. bate na quina de algum móvel, meu Deus. Até o cabelo. Você, né? Podemos mudar de assunto? Não, agora eu já toquei no assunto. Quando você perde o cabelo, é difícil, né, querido? Porque eu conversei com o Paulinho, falei, mas Paulinho, falei, quando está frio, agora ele fez implante, está bonito, graças a Deus, mas tinha que pôr boné, senão ficava com muito frio na cabeça. Tudo, querido, o que mais podemos falar de coisas insignificantes que a gente não tem muitas vezes, você não repara. Mesmo, né? A Unha, sim. é a coisa mais insignificante, mas quando machuca, incomoda. Mas ela tem uma utilidade. Sim. Ela tem uma utilidade, porque o que tem no nosso corpo, cada coisa, eu acho que não está por A acaso. unha da mulher tem mais utilidade ainda, porque toda semana ela troca de cor. Então, isso cada um tem. Então, ninguém na igreja pode se sentir assim, falar, eu não tenho importância nenhuma na casa de Deus. Eu não sei fazer nada. Sabe, querido, todos nós sabemos. Tem uma historinha que... Quer falar? Terminei o culto ontem, né? Ontem foi dia de culto, Aí o irmão Manuel chegou para mim e falou, pastor Davi, ele brincando, acho que eu tomei o profeta, meu amigo. Falei, Então, você estava fazendo apelo, ninguém se levantava. Então, eu orei e falei, Senhor, tem tanta gente aqui, toca no coração dessa pessoa que precisa ir lá, Senhor. Acabei de orar, a pessoa levantou e veio. Falei, está vendo, irmão, como é importante a sua intercessão? Falei, então, E ele estava feliz. Veja como isso realmente é importante, você entender, às vezes, ali e contribuir para que o reino de Deus cresça, para que as coisas aconteçam. Né? A intercessão, nesse momento, vale muito, porque é uma batalha espiritual. A pessoa está ali, Deus está chamando, e ela muitas vezes está presa a alguma coisa e fica ali, eu não vou porque eu faço isso ainda, eu não vou porque eu preciso resolver aquilo, e fica presa realmente. Aí
A intercessão nesse Eu momento acho, é fundamental. o que eu acho que é a beleza da igreja, né, é cada um mesmo no seu, porque quando a gente chega, né, você chega no culto, aí você tá lá no louvor, né, e o louvor, aquela música tão bonita, a melodia, tudo conforme, aí você olha na letra, às vezes você não sabe a letra, tá passando a letra, tem alguém que tá passando a letra ali. Tem alguém passando Às vezes a você letra. vai tomar uma água, tá um calor, às vezes de manhã, culto da manhã, a água tá geladinha. Você vai no banheiro, tá limpinho. Então tem alguém que tá fazendo isso sempre, né? Cada um na sua função ali. Você chega com a criança, tem alguém Departamento infantil, sim. olhando. Ele anda, vai lá fora. Isso, tem que chamar esse menino para. É. E vou dizer uma coisa aqui, então, cada um tem uma contribuição. Às vezes a pessoa fala, mas eu só fico ali. Sabe que meu irmão Manuel, ele não é diácono, mas como que contribuiu? Fazendo uma oração ali. Uma vez entrei o testemunho de uma das minhas irmãs, faz muito tempo isso, ela falou uma coisa para mim. Falou, olha, Davi, ela nem tinha se batizado ainda, estava começando a vir na igreja. Não tinha Jesus. E ela estava vindo para a igreja, ela sentava no fundo, e um dia ela falou assim para mim, sabe, Davi, teu irmãozinho que canta do meu lado, ele não é do louvor, né? Ele só canta ali, mas quando ele canta, eu sinto me arrepia, vem uma alegria, e é tão bom quando ele canta, e eu ouço a voz dele contribuindo. Eu nem sei se esse irmão tomou consciência do efeito que causava a adoração dele, mas que contribuía. Então, o bonito de ver a obra de Deus, querido, sabe, é isso. Cada um de nós que estamos aqui, às vezes, você pode nem saber, mas você está contribuindo poderosamente com a vida da pessoa. É como alguém um dia disse para mim assim, mas ninguém tem um sorriso igual ao sorriso daquele irmão. Aquele irmão, quando ele sorri, mas eu falei, é verdade, tem um sorriso bonito. Então, são coisas que Deus dá, que cada um tem uma contribuição, sim, a oferecer no reino. Pastor, e uma coisa muito interessante que a Bíblia é comparada a um corpo, né? Então, o corpo ele não pode ser individualista. O corpo ele é um conjunto de membros, ele depende, né? Não tem como você falar, eu não preciso disso, eu não preciso do coração, eu não preciso da perna. Não, você é um corpo que precisa de um do outro. E quando eu falo isso, eu lembro do individualismo. Que a igreja, por ser comparada a um corpo, não pode ser individualista. Não pode cada um pensar em si próprio. O corpo ele pensa um nos outros, ele ajuda uns aos outros, ele sente a dor do outro, ele chora com o outro, ele ri com o outro. Aí eu lembro de uma história, que era uma fazenda e um casal chegou na fazenda lá e comprou uma ratoeira. Aí o rato viu a ratoeira. E o rato ficou desesperado, porque ele... Era uma armadilha para ele. Então ele começou a gritar na fazenda, lá, compraram uma ratoeira. E foi lá falar com a galinha. Galinha, compraram uma ratoeira. E a galinha falou, é você que está com o problema, não é eu. A ratoeira não vai me atingir em nada. Aí ele viu que a galinha não ia ajudar ele, foi falar com o porco também, rato. O problema é seu, a ratoeira é um problema seu. E falou também com a vaca, a mesma coisa, a vaca respondeu da mesma maneira para ele. E no final da história, quem caiu na ratoeira foi a cobra. E quando a mulher pensou que era o rato que tinha caído na ratoeira, a cobra picou a mulher, a dona da fazenda. E ela ficou doente. Quando ela ficou doente, tiveram que matar a galinha para fazer uma canja, para que ela ficasse boa. E ela não melhorou muito bem. Aí começou a vir os familiares para visitar ela. Então, aumentou a quantidade de pessoas, teve que matar o porco. Até que o momento teve que matar a vaca para fazer lá comida para todo mundo. Então você percebe que parece que o problema não é seu. Quando uma pessoa vem na igreja pedir uma oração, porque alguém está doente na família dela, ou ela própria está doente, e às vezes a gente, como igreja, não sentimos a dor daquela pessoa. Às vezes nem oramos por ela, porque isso parece que não faz diferença para nós, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos um corpo. E quando alguém pede oração, quando alguém está com dor, quando alguém está precisando
nós temos que lembrar, irmãos, nós não somos individualistas, nós somos um corpo e nós vamos ter que nos esforçar sim em oração muitas vezes para que aquela vida se restabeleça, para que aquele membro volte ao que ele era. Nós temos que começar a sentir a dor das pessoas que estão fazendo parte do nosso corpo. E é verdade, essa... Deixa eu só Pois não. comentar, isso faz tão bem, é muito gostoso, é muito gratificante quando alguém percebe até pelo seu semblante que você aquele dia não está bem, no outro dia liga para você, fala, estou preocupado com você, achei você abatido, você quer falar alguma coisa, eu senti de orar por você, entendeu? Isso é maravilhoso, isso nos fortalece de tal forma que é Sim. muito bom. E é verdade, e não só questão, Renato, questões espirituais primordial, mas às vezes a pessoa está ali precisando de um arroz e feijão. Nós temos o projeto Repartir, mas muitas vezes tem pessoas que até ficam inibidas, não quer falar nada. E quantas situações dessas já me deram testemunho, onde a pessoa não foi assistida pelo projeto Repartir, porque inibida, não chegou nem pedir, nem falar, e de repente Deus colocou no coração de um irmão, o irmão chega, vai até a casa da pessoa também meio tímido, falou, meu Deus, se não for, não tem problema. Mas quando ele chegou lá, a pessoa agradeceu imensamente. Por quê? Porque aquele irmão, ele se condoeu, ele ouviu e ele levou o que precisava ali. Então, esse cuidado um dos outros, em todas as áreas, né? Esse cuidar, esse não jogar pedra, esse não atirar pedra, atirar um para o outro, às vezes curtir no Face, coisas que machucam o irmão, indiretas. Então, o Face, o WhatsApp, as mídias sociais, exigem de nós muita sabedoria, muito discernimento, muito cuidado nessas questões. E em especial para a nossa igreja, para nós aqui, né, querido, vamos tomar muito cuidado com isso, para que nós venhamos sempre a ter um corpo mais sadio possível, onde nós possamos nos reunir com alegria, com unção, com graça, e crescermos, né, em sabedoria, crescermos em qualidade, em quantidade de irmãos, e nos alegrarmos em Cristo Jesus. Então, o corpo, cada um tem uma contribuição a dar. Só quero fazer a questão disso também. Contribuição a dar, querido, a mão é mão. Se ela quiser ser pé, você pode até andar com as mãos, mas não vai ser tão eficiente. Então, muitas vezes, isso também requer que nós venhamos entender a nossa capacidade. A parábola dos talentos, o Senhor dá talento conforme a capacidade. Ele não deu talento à revelia, ele deu talento de acordo com a capacidade de cada um. Para uns, Deus deu capacidade de cantar, para outros de dançar, outros de relacionamento, outros de ensinar, outros de pregar, outros de qualidade no cuidar da obra de Deus. Cada um numa qualidade, ou tem qualidade, um trato especial para lidar com crianças, lidar com coisas. Então, Deus dá. Então, todos nós aqui trabalhamos para o mesmo Senhor. Não existe grau de importância. Eu não posso imaginar que essa mão esquerda é mais importante do que a direita é mais importante que a esquerda. Nós estamos num corpo unido, trabalhando para o reino. Então, muitas vezes, eu digo isso por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que chegam e não compreendendo o seu ministério, para aquilo, ela tem um sonho. Eu quero fazer isso. Mas, às vezes, a mão não pode falar, não, eu quero o seu pé. Porque ela até pode, mas não vai ser com aquela excelência, como se ela assumisse, não, eu sou mão, o que eu sei fazer é isso. E ela, então, ia contribuir muito mais para o corpo, sendo quem ela é. Então, quando Deus criou a gente com uma capacidade.
e Ele investiu talento na gente. A gente atuando dentro da nossa capacidade, no nosso talento, tenha certeza, Ele vai se alegrar e Ele vai dar mais talentos ainda para a gente. Então, a contribuição a dar, até nisso é importante nós compreendermos essa questão. Bom, estamos quase chegando no horário, né? Então, aqui, querido, agora ainda falando como organismo, nós estamos falando, tá? Como organismo vivo. Depois nós vamos dar uma pincelada sobre organização. Como organismo, então, cuidando uns dos outros, creio que nós já falamos, alegrando e sofrendo uns com os outros. O corpo também se alegra, sabe? Quando eu faço um machucado nesse dedo, quando sara, todo o meu corpo se alegra. Foi só o polegar que sarou, mas todo o corpo fica contente. Fala, graças a Deus. Às vezes você está com uma dor de barriga, a barriga sara, todo o seu corpo se alegra. Então, se alegrando. E alegrando, às vezes eu acho importante, Sérgio, tocar também nessa questão que eu acredito que, eu sei lá, mas eu vou tocar porque acho que faz parte do nosso ensino aqui. Se alegrar, até tomar cuidado com a questão de inveja. Se alegrar com o seu irmão, porque muita gente, às vezes, não consegue se alegrar, né? A pessoa... Dificuldade, né? Como? Dificuldade, né, em se alegrar com... Sim, às vezes fica meio invejoso. Aí o irmão passa na faculdade lá, que você queria... Puxa, mas eu não passei... irmão, a gente não passou. Falou, sinto muito por mim, mas me alegro por você, meu irmão. Que bom que você passou. Certo? Não precisa competir, né? Isso. Você não precisa, por exemplo, ficar bronqueado. Também não precisa se alegrar porque você não passou. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim... Se alegrando por ele. Isso. Sinto muito por eu não ter passado. Mas estou tão contente que você conseguiu, cara. Que bênção que você conseguiu. Isso é maravilhoso. É assim que o corpo de Cristo funciona. O contrário é inveja. E a inveja é pecado. Porque quando a gente inveja não estar, a gente quer a situação daquela pessoa. Você não... Uma coisa é almejar, por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu almejo... Ela te motiva a buscar. Isso, eu almejo chegar naquilo lá. Agora, a inveja, eu quero estar no lugar dele. E às vezes tem relacionamento, né, jovem, às vezes o grupinho de solteiro ali, 4 amigos solteiros, aí um vai, começa a namorar, aí outro vai, às vezes sobra um. Fala, calma, vai chegar a hora, irmão, não precisa, né? Sim. Tem que se alegrar pelos irmãos. Eu falo isso sempre para o Pedro, fique em paz. Tem tampa. Mas então esse negócio, alegrar, é aprender a se alegrar, sabe? Alegrar com todas as coisas. A gente não precisa viver uma vida sem alegria. Viver uma vida cristã é viver uma vida com alegria, sabe? Não vou dizer que o cristão não passa por tristeza, passa, mas ele não é triste. Ele é alegre na essência. Passa por lutas. Né? Isso, mas também passa com as lutas, né? Com um outro espírito, com outro sentimento, com outra determinação. Então, se alegrar-se com os outros, é alegrar mesmo, irmão, com a vitória do irmão, com a vitória da irmã, com a vitória daquele, sabe? Porque todos, a igreja é interessante. Tem um que tem mais, tem outro que tem menos, tem outro que não tem nada. Mas nós estamos todos juntos no mesmo lugar, adorando o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, na mesma alegria. E na igreja você vê mais diversos níveis sociais se abraçando, conversando, e muitas vezes você vê alguém que tem mais posse, comendo um cachorro-quente sentado ali com o outro, não é verdade? Então... Outro dia alguém veio e falou para ele, eu conheço que vai na sua igreja, fulano e fulano, mas eles eram socialite. Na nossa igreja eles são muito simples. Simples. É uma bênção. É a simplicidade do corpo. É isso que lá em Atos fala da singeleza de coração. Coração singelo, sabe? Aquele coração sem disque-disque, um coração simples, abençoado, que o mais importante é a pessoa, sabe? Não são as coisas, são as pessoas que são importantes. E é por isso
que quando fala assim sobre o organismo vivo, alegrar-se quando o irmão conquista, quando a irmã conquista, quando o outro tal. Quando não deu certo para alguém e ficou triste, pô, irmão, realmente é compartilhar com isso, é mandar palavras de conforto, de encorajamento, falar, estamos juntos, vamos conseguir. Isso faz o corpo ficar mais unido. Isso é vida, é um organismo vivo, um organismo que vai crescer. Então, a igreja, enquanto organismo, querido, é isso. A saúde do corpo, ela depende do funcionamento adequado de cada membro, sabe? Cada um de nós aqui contribuímos para o bem-estar do corpo. Cada um que pisa aqui na igreja, que está aqui, é importantíssimo, muito importante para o bom funcionamento do corpo. Um sorriso, um abraço, a sua presença nos cultos já contribui muito para o bom funcionamento do corpo, né? E fora, Pode interromper. e fora daqui também, porque muitas vezes a pessoa vem aqui, mas fora ela não fala da igreja, ou ela não transmite aquilo que é a igreja. E algumas ainda acham no direito de criticar aquela ideia de ter uma igreja à sua maneira. Nós temos que saber que nós somos importantes, nós fazemos parte, somos parte desse corpo, temos que valorizar esse corpo. É verdade, sabe, querido? E também, uma outra coisa que eu acredito que é muito importante, querido, na igreja você pode usar muitas estratégias, tal, é bênção, mas nunca nós podemos perder a essência, né? Esquecer a essência que a igreja é o organismo vivo de Cristo Jesus, tá? É nós, enquanto igreja, nós não podemos perder essa essência. Se como organização nós não tivermos mais templo, não tivermos mais isso e aquilo, por N fatores, quando nós nos reunirmos, quem sabe, num lugar secreto, que seja no meio da mata, seja onde for, estivermos reunidos, ali nós temos que voltar a ser, contribuindo um para com o outro para as coisas ali. Mas eu acredito que isso eu estou falando de lá do passado, né, da igreja primitiva, mesmo diante de perseguição. Mas hoje nós temos liberdade. Nós somos organismo vivo que podemos ter uma organização, né? Temos o privilégio, né, Isso, o privilégio de ter uma organização onde podemos nos relacionar com o governo, nos relacionar com a sociedade, temos um endereço, temos um CNPJ de pessoa jurídica. Isso é maravilhoso. Mas tudo isso por causa de um organismo vivo. Amém? Eu não sei que horas são, Lucas. Tem alguma pergunta, filho? Fala aí, então. Pode interromper nós com pergunta, viu? Fala, pergunta. Pode perguntar para o Lucas e para o Renato aí. Som. Tá funcionando? Está saindo o som do Fernandinho? Tá saindo o som? Tá. Como que se caracteriza a igreja de uma seita? Tá. Seita, filho, eu vou dizer uma coisa para você. Seitas, nós não podemos dizer que é igreja. Seita é seita. Seita, ela contraria as doutrinas bíblicas. Um dia nós temos que dar umas aulas para vocês sobre questões de doutrinas bíblicas, o que é muito necessário em nossos dias. Porque a doutrina da salvação, muitos estão pregando graça extrema, onde a santificação foi abandonada. Outros põem a santificação de uma forma tão grande que a graça também sai de cena. E tudo na palavra de Deus ela tem o equilíbrio. Doutrinas bíblicas são imutáveis, jamais não tem como mudar, não tem como interpretar de outra forma, são doutrinas, tá? Dispensações não é doutrina, é um estudo sistemático da palavra, tá? Então pode ter que alguém falar, não sou dispensacionalista, outro fala, eu sou dispensacionalista, outro tal, mas isso não é doutrina.
quando uma seita, né, é aquela que fere as doutrinas foge da bíblicas. palavra, né? Foge Tudo da que palavra. foge da palavra Sim. Você tem que pôr a luz da palavra. Agora, aí, que tal que o Renato, nós conversamos na primeira instância. Se você não conhecer a palavra, você pode se prender numa seita. Tá? Por exemplo, dizer que o Espírito Santo não é Deus. Ali é complicado. O Espírito Santo é Deus, a palavra diz que ele é Deus. Você pode cair em algumas situações, a salvação é por obras, você dá esmola, tal. Não é, é contra a palavra de Deus. E outras mais, outras doutrinas mais que a palavra de Deus fala, que nós podemos aqui um dia dar um estudo sobre doutrina. Mas a característica da seita, o que é? Ela fere a doutrina bíblica, ela sai fora da doutrina bíblica. Para isso, é preciso conhecer a palavra. É isso que Jesus disse para os fariseus: errais, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecendo as Escrituras, você não conhece o poder de Deus. Jesus disse, são elas que de mim testificam. Então, o conhecimento da palavra é essencial. Hoje nós temos um povo que não conhece a Bíblia assim mais profundamente. Eles pegam, uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala lá, outro fala lá, ele não conhece a palavra, já tem aquilo que falou como certo e já passa a disseminar aquilo como certo. Então, há até interpretações aqui, que muitas vezes sai assim, lança na internet. Já tive até que corrigir pastores aqui que falou uma coisa, né? Lançou na internet, já chegou de manhã, já pregou aquilo. Falou, mas onde você diz? É porque, falou, não, rapaz, só porque a pessoa falou, porque alguns estão falando, mas olha o texto bíblico, olha isso aqui, olha os manuscritos tal, olha o que fala. Aí, o argumento não se sustentou dentro da verdade bíblica. Então, essa questão, não sei a pergunta. A seita, muitas vezes, ela começa com os princípios, mas aí ela Pode sai acontecer. E comete as heresias. A partir do momento que ela comete as heresias, o que acontece? Ela está levando o povo a um engano. E esse engano é fora dos princípios. Então, nós, como igreja, temos a responsabilidade de dizer, isso é seita. E geralmente eles têm outro livro, né? Que não é a Bíblia. Né? Sim, tem outros livros. Mas também tem outra situação, como o Sérgio disse. Tem alguns que até começam dentro da doutrina, mas corre o risco de se desviar da doutrina. E nesse desviar, muita gente acaba indo. Por quê? Por causa de não conhecer a palavra. É preciso conhecer a palavra. Amém? Bom, mais alguma? Tem comentário aí para enriquecer a aula? Não? Então, vou chamar você para comentar quando não tiver comentário. Bom, agora terminou aqui, que a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre organização da igreja como organização. Falamos sobre organismo e a semana que vem vamos falar sobre organização, a igreja como organização, tá? Que para sermos eficientes nós precisamos ser organizados. Porém, nós não podemos permitir que a organização sufoque o nosso discernimento, né, como organismo, que a igreja é um organismo, tá? Então, isso é muito importante. Nós entendemos as duas questões ali e não tentarmos aí substituir o Espírito Santo, porque uma das coisas, nós vamos falar um pouquinho mais semana que vem sobre isso, uma das coisas que às vezes nós tememos é por tantas situações querendo chamar a atenção e prender o povo, como se dependesse de nós. E muitas vezes nós esquecemos, ou então damos férias para o Espírito Santo, falou, dá um tempo aí de férias, porque eu estou me virando aqui, eu sei como fazer para segurar uma estratégia. Então, estratégia é bom, mas não podemos esquecer nunca da essência. Então, Deus abençoe por vocês estarem conosco aqui, tá? Eu acredito que
nós conversamos sobre essas questões, são abençoadas. E a semana que vem nós estaremos tratando sobre igreja como organização. Já estamos chegando perto aqui da igreja, né, e a segunda vinda de Cristo, que a graça termina com arrebatamento, e depois nós vamos para a última dispensação. Falar alguma coisa, despedida do povo? Sim. Nós agradecemos a participação de todos aqueles e que a live fica à disposição para que seja lida, apreciada em qualquer momento. Boa noite, Deus abençoe. E também Deus abençoe os irmãos que nos assistem depois, né? Porque eu estava vendo nos outros vídeos, talvez no momento não fique muita gente online, mas eu vi que depois tem muita visualização. Então, paz para esses irmãos também. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí por separar esse tempo. Às vezes sexta-feira à noite, não é todo mundo que separa, né? Sim. Mas quem separa, às vezes sacrifica alguma coisa que você poderia estar fazendo agora para aprender a palavra. Deus abençoe. E para todos os irmãos que assistem, que param também um momento da sua semana para assistir a palavra, para assistir esse estudo, Deus abençoe também. Amém, amados. Deus abençoe vocês e até a semana que vem que estaremos aqui, tá? Um abraço e bom final de semana. Paz, amados.